Será que existe uma forma diferente de criar design de açaí que não seja igual de todo mundo? Hoje eu vou te mostrar que é possível se destacar em meio a milhares de design de açaí, mesmo que você sinta que não tem criatividade nenhuma. Hoje a gente vai criar um design para divulgar uma promoção de açaí, mas usando um estilo de design totalmente diferente do que você está habituado a ver. Se você chegou agora, essa é uma série de tutoriais onde eu vou te ajudar a criar vários materiais de várias áreas diferentes e vou deixar tudo organizado em playlists para você poder usar como referência sempre que precisar. Então já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos tutoriais e seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e vou te ensinar como ser um designer de outra dimensão. Bora para a tela do PC. Aí no seu Photoshop ou no seu Canva, já cria um novo documento nas dimensões padrão de rede social, 1080 por 1350. Já define aí as suas margens aqui em View, Guides, New Guide Layout, com um tamanho de 100 pixels em cada uma das laterais. É só dar um OK e vamos começar isso aqui. Adicionar um Solid Color branco para a gente ter um fundo e conseguir ver as informações. E aqui a gente vai trabalhar com 3 imagens. Essas 3 imagens estão disponíveis para baixar lá no canal Downloads no nosso Discord. O link está aqui na descrição. A primeira imagem é essa aqui, a segunda imagem é essa aqui e essa daqui, que já está em PNG com fundo removido. Lembrando que essas imagens elas são pagas, então se você for usar comercialmente, ou seja, para algum cliente, você precisa comprar o direito de uso dessas imagens, porque aqui a gente vai usar apenas para estudo, apenas para uso pessoal, e é por isso que elas estão com marca d'água. A nossa chamada desse design vai ser um verão bem grandão, gelado, só com um açaí perfeito para 3 pontinhos, porque isso aqui vai gerar uma torrente de criatividade, vários pensamentos, vários complementos e vai fazer o cliente pensar numa rima para um verão gelado. A gente pode inclusive tirar esse exclamação daqui. A fonte que eu estou usando aqui se chama Humani, mas eu ainda não sei se eu vou manter essa mesma fonte aqui, tá? Pega esse texto aqui e duplica ele para baixo, porque aqui nós temos a nossa chamada para ação e as informações de contato, que vai ser peça agora. Arrasta para cima, já pode duplicar isso aqui e adiciona o número do WhatsApp. Muda o tamanho para 89, desse tamanho bem grandão. O peça agora vai ficar no 55, menorzinho, exatamente aqui. Arrasta o logo para cá, diminui e coloca lá em cima, bem na margem, bem pequeno, para não chamar muita atenção. Tem que estar ali só como uma assinatura e você já sabe disso. E essas imagens aqui vão ficar numa disposição bem dinâmica e bem divertida. Uma delas vai ficar aqui, bem grande mesmo, nessa disposição. Essa segunda, um pouco menor, também viradinha, mais ou menos aqui. E a terceira vai ficar pequenininha lá embaixo, também rotacionada, como se ela tivesse vindo de baixo para cima. Essa aqui vai ser a nossa disposição. Pode ajustar numa rotação bem interessante para dar a impressão que tem um arco aqui. Agora a gente precisa de cores. Uma delas vai ser um tom de amarelo, só que esse amarelo vai ser um tom de amarelo mais claro, não aquele amarelão forte. Vai ser um tomzinho aqui mais flat, mais ou menos assim. Se você quiser, esse aqui é o código hexadecimal para você poder copiar. Dá um OK. A segunda vai ser num tom de magenta avermelhado, mais ou menos assim, um tom de tutti-frutti ou alguma coisa desse gênero. Perfeito. Esse aqui é o código hexadecimal se você quiser usar. E para a gente ter um contraste nisso aqui, a gente vai usar o roxo padrão de açaí. E tem que ser escuro para você ter bastante contraste. Esse aqui é o código hexadecimal para você copiar. E agora como é que a gente vai dispor as cores aqui? Começando pelo fundo, pode colocar o fundo no amarelo, pega a ferramenta de elipse, cria uma elipse bem grandona, não importa o tamanho, porque a gente vai criar esse círculo aqui. Na verdade, é esse círculo que precisa ficar no amarelo e o fundo vai para o tom de rosa. Essa elipse duplica e arrasta aqui mais para baixo, muda a cor dela para o roxo. Inclusive, vamos fazer um teste. Pega essa elipse aqui, vem em filtro, distort, wave, converte smart object, diminui o número de generators para 1, coloca o wavelength aqui em 114 mais ou menos, amplitude aproximadamente 37 no máximo e dá um OK. Agora, nesse roxo na parte de baixo, duplica para deixar mais uma opção ali e converte cada um deles em smart object também. Esse terceiro aqui que nós criamos, muda a cor dele para o branco, também
converte em Smart Object, segura a tecla Alt, clica nessa bolinha e duplica para todos eles. Dessa forma, você vai ter 3 ondas diferentes ali. Se não gostar, é só você apagar ou tirar a visualização. Ou até, se você quiser, pode modificar cada uma das waves de forma individual e única. Agora, nesses textos aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nesse título grandão aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente. Você vai fazer o seguinte. Você vai arrastar para cá uma imagem de fruta, qualquer fruta que você quiser, não importa qual seja, desde que tenha a ver, que faça algum sentido, e vai adicionar isso em Clipping Mask, dessa forma. Aqui no gelado eu também vou fazer a mesma coisa, só que com uma imagem diferente. Dessa forma aqui, adicionando também em Clipping Mask. Os 2 textos vão ficar nesse roxo mais escuro. Seleciona essas 2 imagens e muda o modo de mesclagem para Luminosity. Aperta a tecla 5 do seu teclado para mudar a opacidade para 50. Ou até pode diminuir isso para 30%, porque é só um detalhezinho bem sutil para ficar ali. Esse subtítulo aqui muda para o rosa e muda para uma fonte chamada Brush Bash. Essa daqui, que ela é bem interessante e bem divertida também. Arrastar essas cores aqui para cima para não atrapalhar, deixa elas lá. O telefone muda a cor para esse amarelo e o peça agora muda para o roxo. Esse subtítulo, para a gente dar um pouco de personalidade nele, Ctrl T, rotaciona só um pouquinho. Ok, essa é a estrutura. Agora a gente vai começar a trabalhar os detalhes, começando pela logo, adicionando aqui uma cor, um Color Overlay, pode ser no roxo. Esse texto a gente precisa ajustar as dimensões dele para os 55 para ficar dentro da proporção áurea. Esse título aqui a gente vai dar uma dinâmica diferente para ele. Como? Vai selecionar tudo, Ctrl G, título, Ctrl J para deixar uma versão de backup, botão direito, converte em Smart Object. Agora dá um Ctrl T, clica no botão do Warp Mode e vamos dar uma dinâmica para ele como se tivesse vindo de trás, dessa forma aqui. Aumenta essas pontas, daqui e daqui, essa daqui também vindo como se fosse de trás, essa daqui pode diminuir e dá um Enter. Agora dá um Ctrl T e ajusta aqui segurando a tecla Ctrl, clicando nesse pontinho e arrastando mais ou menos assim. Segura ainda a tecla Ctrl, clica nesse ponto aqui e vai arrastando como se ele tivesse vindo de trás do açaí. Pode ajustar até você encontrar um ponto que seja interessante. Se você não gostar, você tem aqui uma versão de backup, é só você voltar. Agora esse subtítulo é só você arrastar aqui para um ponto onde você achar que ele vai ficar interessante. No título, adiciona uma nova camada em Clipping Mask, pega um pincel com a dureza no 0, na cor branca, pode aumentar aqui um pouquinho e pinta mais ou menos dessa forma aqui, seguindo o ângulo, desse jeito. Pode adicionar um central também, bem aqui, muda o modo de mesclagem para Overlay e muda a opacidade para 70%. Atrás desse subtítulo aqui eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero adicionar como se fosse uma espécie de nuvem só com elipses. Cria uma elipse branca de qualquer tamanho e começa a duplicar ela várias vezes em pontos aleatórios, de acordo com o formato que você acha que vai ficar interessante. Duplica mais uma e agora diminui o tamanho dessa elipse, criando pontos menores em regiões que você acha que vai ficar interessante também. Diminui mais um pouco e agora você vai adicionar essas aqui para o lado de fora dessa nuvem. Diminui mais um pouquinho e agora você vai começar a colocar esses pontinhos próximos desses que você já criou. Não precisa ser só uma, pode usar sua criatividade para poder fazer isso. Seleciona todas essas elipses, Ctrl G e renomeia para nuvem. Agora você vai arrastar isso para trás do subtítulo, dessa forma aqui, rotacionando de um jeito que o texto fique lá dentro. Coloca mais para baixo, arrasta o texto lá para dentro e se você achar que tem muitas bolinhas, é só você remover e ajustar de uma forma que fique mais interessante. Eu gostei, vou duplicar isso aqui para baixo no telefone e vou posicionar mais ou menos daqui. Inclusive, a gente pode usar essa mesma nuvem bem grande atrás do título também. Vamos testar, vamos ver se isso aqui vai ficar legal. Encontra um posicionamento interessante para isso. Vamos rotacionar isso aqui na horizontal para ter essa espécie de bolhas flutuantes saindo por ali. Dá um Ctrl T aqui e aumenta mais um pouquinho para poder caber esse subtítulo aqui dentro. Clica 2 vezes sobre o título para abrir o Layer Style, adiciona um Stroke no branco com tamanho que fique interessante para cobrir toda essa parte aqui. Pode ser mais ou menos assim e dá um OK. Esses brilhinhos do título pode apagar e vamos fazer mais um teste para ver se vai dar uma melhorada no aspecto desse design. Esse título aqui, clica 2 vezes sobre o Smart Object e tira a visualização dessas texturas que a gente
adicionou aqui. Dá um Ctrl S e volta para a gente visualizar. Aumenta só um pouco mais essa nuvem aqui para tirar um pouco daqueles detalhes que ficaram aparecendo ali, diminuir um pouco mais de ruído. Assim a gente vai ter um design mais clean, um pouco mais limpo. Ajusta aqui o posicionamento dessas bolinhas menores. Nesse caso não tem certo ou errado, tem simplesmente o que vai ficar mais interessante e o que não vai. Aqui no Call to Action eu vou remover todas essas bolinhas menores para deixar um design mais limpo. Aqui no telefone muda a cor para o rosa, para você ter um pouco mais de contraste aqui. Agora a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes aqui para dar uma cara mais interessante. Só do jeito que está aqui já tá legal, mas eu quero dar um toque profissional para esse material. Agora, para dar o toque que está faltando aqui nesse design, a gente vai usar duas texturas. Uma delas vai ser essa daqui, estilo Pop Art, que eu achei no Adobe Stock de graça, que também está na pasta que você baixou. Só dá um Ctrl I e mudar o modo de mesclagem para Lighten. Aumento isso aqui bem grande. Joga isso aqui para baixo, lá na região do background, das cores, e muda a opacidade para 40%. E a segunda textura é essa daqui, de papel colado. Ajusta aí as dimensões, muda o modo de mesclagem para Multiply e pode inclusive jogar isso aqui por cima do título e por cima das nuvens também. Se quiser, pode fazer o seguinte, cria um gradiente radial, marca a opção Jitter e aumenta aqui o tamanho para deixar um tamanho bem interessante. Muda o modo de mesclagem para Overlay e opacidade bem sutil aqui para uns 30%. E como essa aqui é uma promoção, para a gente finalizar esse design, falta apenas o preço. Vamos criar aqui uma elipse. Essa elipse a gente vai jogar ela por cima aqui das imagens. Muda a cor dessa elipse para o roxo. Duplica o peça agora e o telefone com o Ctrl J e arrasta isso para cima da elipse. Com o texto copo 500 ml, 17,90. O 90 vai ficar no 55, sobe até coincidir os topos, pode dar um Ctrl T aqui e aumentar o tamanho. O copo 500 ml vai ficar no rosa, no magenta, e o 17,90 vai ficar no amarelo. Seleciona os dois, centraliza, rotaciona um pouquinho. Nessa elipse, para não ficar esse redondo sem graça aí, vem em filtro, distort, wave. Converte em Smart Object, diminui aqui a wave length, não precisa ser muito grande, mas também não precisa ser muito pequeno. Diminui aqui a amplitude, deixa num tamanho que fique interessante para ficar só essas voltinhas bem suaves e dá um OK. Desse jeito. Agora seleciona essa segunda imagem e joga isso para cima do preço, para ele ficar passando dessa forma aqui. Rotaciona mais um pouquinho aqui o texto e o copo 50 ml também rotaciona ao contrário para ele dar essa quebrada e ficar mais dinâmico. Esse pattern de dots que a gente adicionou aqui, joga ele para trás do amarelo, para dar uma limpada ali e deixar essa textura só na parte de baixo. Assim vai ficar um pouco mais interessante esse design. E sim, dá para fazer mais coisas aqui, dá para adicionar mais detalhes, dá para você adicionar umas frutinhas voando por trás e pela frente também desfocadas. Claro, com bastante cuidado para não exceder a quantidade de elementos e acabar poluindo demais o design. Esse aqui já está no limite. Se a gente começar a adicionar mais coisas, ele vai começar a ficar poluído e vai atrapalhar a compreensão da mensagem. De todo modo, você ainda pode adicionar aqui algumas folhinhas atrás, pequenas também para não exagerar. Você pode colocar algumas sombras, alguns brilhos, tudo com muito cuidado para não exagerar e não acabar deixando feio demais. Esse é o nosso design finalizado. Me conta aí o que você achou. Essa é apenas uma das infinitas formas de se criar design para açaí. Você não precisa ficar refém dos mesmos estilos de sempre. Seja você e crie do seu jeito. Me conta aí qual o próximo design que você quer que eu traga aqui. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que adora pedir fontes novas para você, mas que não gosta de mandar quando você pede. E aqui tem mais tutoriais dessa série para te ajudar. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.